Bem-vindos ao Dor em Doses, o podcast da saúde da Rede Dor, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Acompanhe nossa programação semanal às 18 horas no Spotify e no YouTube. Estamos diretamente do Congresso Internacional de Cardiologia da Rede Dor em uma edição especial de conteúdo sobre prevenção e doenças no coração. No episódio de hoje, vamos falar sobre arteriosclerose. O que a gente precisa saber a respeito disso? Meu nome é Guilherme Arruda, sou médico, cardiologista e intensivista, coordenador da Cardiologia Dor do Regional Leste. Estou aqui com um grande amigo, Elias Gouveia, que atualmente está na coordenação da Cardiologia Dor do Hospital Rios Dor, e está aqui para a gente bater esse papo. Elias, devolvo para você a pergunta. E aí, qual que é a definição correta? Como que a gente tem que explicar isso para os nossos pacientes? Esses nomes são feios, né? É difícil guardar aterosclerose, arteriosclerose. Vamos lá. Arteriosclerose é simplesmente o vaso enrijecido como fenômeno final de muitas coisas que a pessoa fez ao longo da vida dela. E esse vaso enrijecido, doente, com placa, é a causa dos maiores desfechos que ameaçam a vida humana. E aí que é o ponto. E aí começa a história que nós vamos montar na Rede Dor de termos centros de aterosclerose, que aí assim chama-se a doença. Um é o vaso com doença e a aterosclerose é a doença. A aterosclerose hoje, para todos saberem, é a principal causa de morte humana. Se você for ver um número assim, 45% das mortes humanas são por aterosclerose, diretamente. Se você pensar em causa indireta, ou seja, teve um AVC e morreu de pneumonia, teve uma trombose e morreu de outra causa, morreu de uma queda, é muito mais que isso. Se você pensar de mortes por causa de diabetes, é muito, muito mais. Então, esse assunto é muito sensível, o mundo hoje está se mobilizando para esse assunto. Ainda anteontem nós vimos que a principal causa de morte, que é o infarto, não reduziu nos últimos tempos. O que nós fizemos, o que a ciência produziu, não chega no paciente. Então, nós vamos tentar fazer o que a ciência produziu, as narrativas novas, cheguem até as pessoas. Tem aterosclerose, pessoal, quem tem infarto, quem teve AVC, quem tem aneurisma, quem tem doença e entupimento nas pernas, doença no cérebro e uma série de outras manifestações. Legal, Elias. Então, é importante a gente já descobrir a doença e tem algumas questões que levam a isso, né? Acho que pressão alta, diabetes, acho que era legal você comentar um pouquinho a respeito disso. Então, essa parte é uma das partes mais sensíveis, porque tudo que nós fizemos, a nossa narrativa não mudou a história. Então as pessoas pensam, eu vou comer bonitinho, eu vou fazer exercícios e eu vou fazer um check-up. Preciso tomar muito cuidado com essa rotina. Óbvio que não está errado, mas é preciso tomar muito cuidado com essa narrativa. Porque eu preciso me prevenir para não ter a doença. Eu não preciso checar de tempo em tempo para ver se eu peguei a doença. Eu preciso estar numa zona segura para não ter uma doença. A zona segura de qualquer um de nós começa com colesterol. Cada um tem uma meta. Então, se eu não tenho nada, eu tenho uma meta A. Se eu tenho uma plaquinha de gordura descoberta em algum lugar, a minha meta é outra. Se eu tive infarto, a minha meta é outra. Por exemplo, que teve infarto, a meta é LDL menor que 50. Então, eu preciso me proteger, primeiramente, com o LDL dentro da minha meta. Depois, não é só fazer exercício, é ter um estilo de vida, uma coisa enorme. São 50 coisas ou mais que a pessoa precisa promover para redesenhar a sua vida. E controlar os seus próprios fatores de risco. São 3 pontos fundamentais na aterosclerose, em termos de proteção, para não ter a doença. Eu acho que isso que você está destacando é super importante, Elias. E acho que o mais importante é isso, a gente falar, você falou muito bem, né, da mortalidade, né? Hoje em dia a gente tem visto notícias recentes de 1 ou 2 semanas atrás falando sobre o aumento da incidência, da ocorrência de infartos em pacientes jovens. E isso está relacionado com o que você acabou de explicar. Acho que era legal comentar um pouco a respeito disso. Sim, né? Ainda sobre infarto em jovem, a taxa zero de reconhecimento de uma doença chamada hipercolesterolemia familiar heterozigótica é 1 em cada 16 de quem interna e coloca o stent, e nosso achado diagnóstico é 0 praticamente, de hipercol familiar. Aparece todo dia no hospital. Segunda coisa, um outro colesterol ruim além do LDL é lipoproteína A. Toda pessoa tem que ter dosado pelo menos uma vez na vida. Para ela, infelizmente, não tem remédio eficaz ainda no comércio, mas eu posso ter em breve. Então, identificar a hipercol familiar heterozigótica, que é esse jovem aí, que tem ele, tem o irmão, tem o pai. Para quê? Para tratar a família.
identificar quem tem lipoproteína A elevada, que são 20% de todos nós. Eu estou coletando dados para um estudo e tenho observado que no Brasil há uma tendência maior, mas eu não posso falar disso ainda, que seria especulativo. E identificar essas pessoas, tratar a pessoa, tratar a família. E identificar subtipos de alto risco, diabetes, doenças renais, estratificar, tratar e botar em zona segura. Imagino dessa forma. Excelente. A gente falou um pouquinho dos mais jovens, mas e os pacientes mais idosos, quando a doença já manifestou? Como que a gente cuida, então, desses pacientes? O que o paciente tem que tomar cuidado aí, Elias? Então, quando esse paciente tem um evento e está internado, ele recebe alta e no nosso planejamento é empoderá-lo. Empoderamento do paciente através de uma educação, de treinamento. Ele recebe alta, 2 semanas depois ele é rechecado sobre o que ele aprendeu. E aprendeu o quê? A botar em zona segura. Então, se eu tive um infarto, a minha meta é LDL e colesterol menor que 50. Se eu tive um infarto, eu posso estar em risco de ter um AVC e ter aneurisma da aorta. Eu preciso pesquisar se eu tenho esses outros pontos de aterosclerose que possam causar riscos para mim. Então, o paciente precisa ir para o empoderamento e para uma zona segura. E aí, os outros 2 elementos da zona segura que são estilo de vida, encorajar, ensinar, até a psicoterapia pode ter um papel importante nesse momento e tratar da melhor maneira os fatores de risco, né? Nós temos tanta terapia eficaz hoje para diabetes, para hipertensão, para obesidade. Então, entra muita tecnologia, muita farmacoterapia nova, muita inovação que já temos nas nossas mãos e que vão poder estar disponível no futuro bem próximo. Acho que uma pergunta interessante, né? Você comentou muito sobre colesterol, e é uma pergunta que é recorrente dentro do consultório. Mas colesterol dá sintoma, Elias? Muito boa pergunta, hein? Eu falo disso o tempo inteiro. Essas doenças são silenciosas, né? A dislipidemia é silenciosa. As placas vão crescendo dentro da gente e a gente não percebe. Até que um dia acontece um evento. E a grande questão é evitar de ter um evento. Mas também, foi o que eu falei ainda há pouco, paciente que teve um evento no coração, eu devo pesquisar se ele tem doença na carótida, na aorta e nas pernas. Teve um AVC com placa na carótida, eu preciso procurar o coração, a aorta e as pernas. Essas doenças foram revistas num grande estudo pré-pandemia e viram a associação, como essas doenças estão associadas e o tratamento conjunto beneficia enormemente o paciente, mas são doenças silenciosas. Acho que é excelente. Se abordou muito bem. Acho que, fazendo um resumo aí, pessoal, procure um cardiologista, né, para a gente poder identificar precocemente essas alterações do colesterol, né, Elias? E acho que tentar identificar outras alterações que muitas vezes a diabetes, mesmo a pressão alta nas fases iniciais, também não dão sintomas, né, Elias? E isso já está começando a agir e aí culminar no evento final, que seria um infarto, um AVC e outras situações mais dramáticas que poderiam eventualmente serem prevenidas, que é o grande papel, acho que, né, do cardiologista. Acho que finalizamos por hoje nosso episódio da Dor em Doses, o podcast da saúde da Rede Dor. Venham conosco novamente na próxima semana, às 18 horas. Acompanhe as redes sociais da Rede Dor e compartilhe esse conhecimento. Abraços e até breve.